Chegamos! Sua dose de cafeína às quintas-feiras está ao ar. E hoje, um episódio completo de um café super chique. Se você não comeu, você vai comer. Hoje, um pãozinho. Estamos aqui com o Daniel. Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Muito obrigado. Estava pesquisando aqui antes de começar. 98,7% dos brasileiros consomem pão na mesa diariamente. Muita gente, né? É muita gente, né? E não tem como ser um alimento mais democrático do que o pão, né? Não tem como pensar em um alimento mais democrático que o pão na mesa de todo mundo, né? E um alimento antigo, né? Que vem desde lá, se a gente for ver, pesquisar, muito tempo, né? Sim, é um alimento ancestral, né? Na verdade, já tem conhecimento do pão antes, então, de ser escrita a Bíblia, né? Quando ainda se alimentavam, os humanos se alimentavam somente de grãos, maceravam esses grãos e, por algum motivo, alguém descobriu que se deixasse esses grãos macerados de molho, né, numa água, eles fermentariam e assariam isso em pedras quentes e tornaria-se, então, o primeiro pão, né? Então, é uma história milenar aí, é um alimento milenar. E como tem a ver com a sua história, um alimento milenar, e você conseguir trazer para uma marca mais moderna, um reposicionamento, um brand. Fale um pouquinho da sua história e da história da sua empresa para nós. Vamos lá. Eu sou formado em hotelaria, né? Então, desde 2015, eu me formei em hotelaria. Aliás, me formei em 2019 em hotelaria. Fui direto lançado na área da gastronomia, né? Então, nos primeiros meses de faculdade, eu já era estagiário em restaurantes de hotel. Me encantei pela gastronomia e já quase que me formando na pós-graduação em gastronomia, eu me encantei pela arte de fazer pães. Sempre tive a vontade de ter um negócio próprio e em 2016, 2017, era uma febre em São Paulo a onda do food truck, né? Então, a minha ideia principal era, eu vou oferecer um produto, né? Um alimento, onde eu tenho uma parcela de produção própria, né? Então, eu queria oferecer brusquetas, né? Que nada mais são do que fatias de pão com coberturas e complementos. E falei, beleza, vamos nessa, vamos pensar no projeto. Estruturei, avaliei custo, chegou na hora de testar as receitas e eu fui fazer o meu próprio pão. Perdão. Fui fazer o meu próprio pão. Peguei uma receita da internet, que pode dar errado. Quem nunca, né? Que pode dar errado numa receita da internet? Bom, deu tudo errado, né? Primeiro, óbvio que eu fui descobrir isso depois, mas eu peguei uma farinha de mercado, né? Farinha nacional, farinha de qualidade básica, e fui tentar fazer um pão baseado numa receita francesa. Nossa. Não deu certo, né? Virou uma maçaroca e com isso eu vi, na verdade, que eu não sabia fazer pão. Mesmo na pós que eu fiz em gastronomia, nós tínhamos feito pães durante as aulas, mas quando eu coloquei isso para a minha realidade, para os meus equipamentos, não deu certo. Fui então atrás de conhecimento, de estudo, né? Entrei num curso de 3 dias em São Paulo com o Rogério Shimura, né? Então, hoje eleito um dos melhores padeiros do mundo, né? Uau! Quando eu cheguei na aula, o pessoal falando de coeficiente de atrito para bater a massa e eu não entendendo nada. Tipo eu agora, banhando aqui. Exato. Depois do 3º dia, eu entendi que o que eu sabia sobre pão não era nada. E eu estava muito abaixo do que eu precisava para querer oferecer um pão num projeto bem peculiar que era brusqueta, né? Então, olhei e falei, para tudo, não conheço, não sei fazer pão.
Meses depois eu entrei num curso intensivo de panificação na mesma escola com o Rogério Shimura, onde eu passei um mês produzindo pão. E aí eu comecei a entender como é o processo de produzir um pão. Me apaixonei, joguei fora a ideia de food truck, esquece isso, eu quero virar padeiro. Né? Então, a partir daí eu entendi, eu quero ser padeiro e não um empresário que produz alimentos e X. Eu quero ser padeiro. Tive o apoio dos meus pais, o incentivo dos meus pais nesse sentido. Então, ainda muito arcaico, né? Em 2015, começo de 2016, eu fazia fornadas aqui em Sorocaba, mesmo morando em São Paulo. Então, a cada 15 dias, mais ou menos, eu vinha para Sorocaba e fazia pães de fermentação natural para vender sob encomenda aqui em Sorocaba. Uau. Então, foi uma virada, uma guinada, na verdade, na minha vida, porque eu trabalhava na área da gastronomia, mas na área do atendimento. Eu era supervisor de um restaurante em hotel. Adoro atender o público, é uma também das minhas vocações, mas fazer o pão me encanta num nível acima de qualquer coisa, né? Então, quando eu encontrei essa paixão, essa vocação, eu falei, bom, meus dias no hotel estão contados, o quanto antes eu puder, Sorocaba, e vamos abrir uma padaria. Em Sorocaba ainda não se divulgava sobre panificação no foco, né, no método de fermentação natural. Embora inúmeras padarias façam isso, porém não usam isso como uma estratégia de marketing, não usam isso como uma divulgação. Vendo os benefícios da fermentação natural, então a qualidade tanto do produto quanto do bem-estar para quem consome, eu falei, isso em 5, 6 anos vai pipocar em Sorocaba. Hoje a gente vê muitos lugares abrindo e divulgando esse tipo de produto, porque realmente hoje se torna um posicionamento, se torna um diferencial na oferta do produto. Agrega valor, né? Agrega valor, exato. Então, em 2016, final de 2016, na verdade, a Bendito Fermento, né, já existia como uma padaria artesanal online, sob encomenda. Em novembro de 2016, na verdade, eu saí do hotel, larguei a hotelaria, larguei São Paulo, voltei para Sorocaba para viver disso. Não foi um começo fácil, né? Então, acho que difícil a história de alguém que começa uma empresa e começa fácil, né? Passei por 2 anos, aí 1 ano e meio, na verdade, sofrendo para entender o mercado e me colocar no mercado, né? A adesão era boa, mas ainda não tinha estrutura, não tinha aderência ao público, né? Então o público gostava, mas ainda não entendia o custo elevado, a proposta do negócio, né? Hoje a Bendito Fermento trabalha com de 4 a 5 tipos de pão por dia, de terça a sexta, e não necessariamente os pães são fixos. Então ainda gera uma estranheza do público como, poxa, eu vim ontem, queria um pão tal, peguei. Hoje não tem? Não tem. A ideia de aflorar a criatividade na produção, ela existe muito forte dentro de mim e eu acho que isso é provocativo até para o público. Para ter essas experiências também. Para ter a experiência. De experimentar novas. Exato. Já que a Bendito Fermento é uma padaria artesanal, trabalhando com fermentação natural, por que não trabalhar com produtos sazonais? Por que não trabalhar com uma variedade que eu não sou uma indústria e não quero ser uma indústria gigantesca, então o meu cardápio também não vai ser fixo e tabelado, né? Então, vir para Sorocaba e trazer a proposta de fermentação natural foi um desafio nesse sentido, porque
primeiro existe o trabalho de educar o público, né? Olha, isso é um pão de fermentação natural, ele é mais caro, ele demanda tempo, ele demanda produto de qualidade, ele não permite produtos químicos para aumentar a durabilidade, enfim, corrigir qualquer problema da farinha, que a gente sabe que é um produto do agro, né? Uhum. Então, safra, tudo muda, né? Então, trazer para Sorocaba foi um desafio, mas eu também vi nessa situação a oportunidade de implementar e emplacar, né, um produto e uma marca. Uau! E é legal você falar esse conceito diferente, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo em casa, elas têm medo de criar novas possibilidades, né? E aí a gente vê muito Ctrl-C, Ctrl-V, muito do mesmo. Sim. Por mais que a gente saiba, né, que tem essa questão de, no começo, né, ter os riscos, ter que posicionar uma marca, começar do zero, as pessoas até elas conhecerem, terem a experiência, consumirem o produto. Então, demanda muito isso, as indicações, a internet está aí para nos ajudar. Mas uma das coisas que você falou que eu achei muito interessante, e isso eu gostaria até de fortalecer aqui, é o educar o cliente. Né? Você entender as necessidades, você entender sobre o seu produto, você estudar a fundo o seu produto e você posicionar a sua marca da forma que você acha que é o melhor para o seu negócio e que também vai promover esse tipo de acessos e experiência que os outros não estão fazendo. Porque eu fiquei imaginando aqui, né? Vou lá na sua padaria, no Bendito Fermento, num dia e como lá um negócio de, sei lá, calabresa. E aí, no outro dia, eu quero, mas não é, de cogumelo no outro dia. Aí fica até essa expectativa, quando será que vai ter o de calabresa? E tem um cardápio, uma programação, ou as pessoas, elas ligam antes, elas perguntam, ai, Daniel, quando que vai ter de novo aquele produto que eu consumi semana passada? Me avisa, deixa o nome, deixa o contato, como que funciona isso? Queria entender um pouco melhor. Então, nós trabalhamos muito forte com a parte de divulgação, tanto pelo Instagram, quanto por listas de transmissão no WhatsApp. Essa demanda natural que surge, como você falou, que a pessoa liga e fala, eu consumi tal produto tal dia. Quando que vai ter? Isso gera, em primeiro, um atendimento individualizado. Como eu falei, eu vim do atendimento, então atender o público de maneira individual, isso nos dá certa credibilidade, né? E o pessoal entende que, poxa, eu não sou mais um cliente, eu sou um cliente que gosta de um produto específico e que, quando esse produto for feito, vou ser lembrado ou vou ser avisado. Isso também gera uma confiança do cliente para conosco, né? Então, não ter o produto sempre traz também uma carga extra, né, de responsabilidade de manter o cliente avisado, de estar em contato com o cliente, mas de outra maneira também a percepção do cliente para com o negócio. Poxa, ele lembrou de mim, ele sabe que eu gosto de tal produto, então eu vou também dar preferência a esse negócio, dar preferência a essa empresa, porque ela me trata como um indivíduo e ponto, como uma pessoa diferente, não mais um cliente, né? Hoje a divulgação em massa é pelo Instagram e pelas redes sociais do WhatsApp, Facebook, né? Então a gente trabalha com isso, trabalhamos com o tráfego pago e é necessário nos dias de hoje, né? Desde que as redes sociais viraram um negócio. Então nós entendemos que tratar o cliente de maneira individual e personalizada traz a fidelidade do cliente e ponto. Porque pão italiano, pão baguete, em inúmeras padarias tem por aí, né? Em qualquer lugar você encontra um pão italiano, uma baguete. Agora, oi Dai, tudo bem? Sua baguete, a baguete que você gosta, o seu pão italiano, o seu pão de calabresa, sai amanhã. Posso reservar um para você? Além de ser uma estratégia boa de vendas, também traz a fidelização do cliente. Então, ele se sente valorizado por isso. E traz o gatilho da escassez.
Porque o cliente sabe que não vai estar disponível sempre, todo dia, na hora que ele quiser. E isso acontece hoje em dia. Clientes que... Um dos nossos carro-chefe é um cookie recheado com Nutella. É uma coisa... Perdão. É uma coisa simples. Não tem nada de novo, não é uma novidade. Tem outras empresas que fazem cookies recheados. Porém, se você chegar às 5, 6 horas da tarde na padaria, pode ser que não tenha. Uau. Ah, mas eu queria. Tá bom, não tem. Hoje acabou. Amanhã vai ter mais. Isso tem todos os dias. Mas acabou, acabou. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho o meu volume de vendas. Se ele saiu muito acima do esperado e acabou 10 da manhã, beleza, eu vou repor esse estoque. Mas se meio-dia, 1 hora eu ainda tenho estoque, eu não vou mais produzir. Por quê? Se acabar, no dia seguinte o cliente tem um produto fresco. Então, trabalhar com uma quantidade menor gera um produto de maior qualidade porque é sempre fresco e gera escassez. Então, é bom para os dois lados. O cliente sempre vai pegar um produto fresco e nós sempre vamos vender aquilo que nós temos. Nós não vamos sobrecarregar ou diminuir a nossa capacidade de produção ou aumentar o nosso custo de produção para assar uma quantidade mínima de produto, né? Então, se eu tenho que assar 70 cookies por dia, são esses 70 cookies que eu vou assar. Se eu assar 5, ele encareceu, porque eu vou usar a mesma energia, o mesmo gás, a minha produtividade cai. E o cliente vai ter um produto fresco, ok, mas o quanto custa hoje na balança, né? Se a gente pensar nos tempos atuais, os custos de tudo, se eu asso 5 e 70 cookies ao mesmo tempo, o que é mais caro para mim? Assar 5. Então, cliente, hoje você não vai ter o seu cookie, mas amanhã eu vou fazer mais, eu te aviso, você quer que eu reserve quantos? Então, gera uma sinergia mesmo entre a empresa e o cliente, como, olha, eu sei que você quer, hoje eu não consigo te atender, mas amanhã eu vou conseguir. Então, é muito bacana. Hoje, depois de 6 anos, né, de portas abertas, a gente entende que o cliente assimilou isso. E também, né, Daniel, vale ressaltar que ele não sai de mãos vazias. Se ele for lá, tipo, hoje não tem o cookies recheado de Nutella, mas tem a tortinha de maçã. Tô inventando aqui. Sim, claro. Né? E isso também promove ele, essa experiência de experimentar os outros produtos também. Então, é uma sacada bem, bem genial mesmo, né? Lógico que a gente sabe que tem os gostos particulares de cada um. Às vezes, não, mas eu não gosto, vou esperar o cookie. Mas alguma coisa não adianta, né? E ainda mais com essa qualidade que você tem como lei mesmo na sua empresa do produto. Então, tudo que ele experimentar vai ser bom, vai ser gostoso, né? Vai muito do paladar. A pessoa pode não gostar, mas ela não está levando um produto velho, estragado, nada disso. Ela está levando um produto fresco. Não é do meu paladar. Ok, respeito e a gente vai buscar o que é do seu paladar. Mas, em linhas gerais, o cliente nunca vai levar um produto velho dali. Já aconteceu de, enfim, clientes irem atrás de um produto que não tinha mais, porém, na hora que foi divulgado, né, nas redes sociais, foi divulgado que tinha. Quando esse cliente chegou e viu que não tinha mais, no primeiro momento ele fica indignado, porque é um absurdo, né? Como que um negócio oferece e 3 horas depois acabou? Esse é o cliente mais difícil de educar e de mostrar. Olha, primeiro, nós somos uma microempresa, né? Nós trabalhamos em 5 pessoas aqui dentro, contando comigo como dono. Eu não consigo escalonar o meu produto, escalonar a minha produção para sobrar. Porque ainda, infelizmente, o brasileiro gosta da fartura. E para o brasileiro é melhor que um lugar esteja sobrando produto e que no final, principalmente o alimento, jogue fora, do que, puxa, hoje acabou,
Mas beleza, eu sei que quando eu tiver, eu vou ter um produto fresco, né? Então, uma grande padaria, as grandes padarias, o pão que não vende, eles transformam em farinha de rosca. Mas como que eu vou transformar em farinha de rosca um pão, por exemplo, recheado com calabresa? Como que eu vou vender um pão de calabresa com queijo 2 dias depois que eu fiz? Eu já coloco em risco a saúde do meu cliente. Eu já coloco em risco a integridade do produto. Então, assim, lá é regra, né? Os pães de fermentação natural tranquilamente duram 5 a 7 dias se bem armazenados. Eu não vendi no dia 1. Eu não vendi no dia 2, eu tiro ele de linha. Ele não está mais à venda para o meu cliente. Por quê? Porque eu não quero oferecer um produto com mais de 2 dias de validade, né, para o meu cliente. Eu quero oferecer um produto fresco. E se for preciso eu perder produto, eu perco. Mas eu busco entregar o produto mais fresco e com a melhor qualidade possível. Até você mostrar para o seu cliente, né, mostrar para o cliente que, olha, eu priorizo a qualidade do que a quantidade, do que a fartura, do que a abundância, do que a perda, é uma equação demorada para se chegar. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem aí clientes que entendem a escassez do produto, como você falou, e também entendem que a gente faz tudo da melhor maneira possível, buscando sempre o melhor resultado possível. E essa metodologia você modelou em cima de algum negócio que você estudou ou foi algo que você viu ali dentro da sua realidade mesmo, na prática, você falou, esse é o melhor formato para minha empresa? Olha, como eu falei, eu comecei como uma padaria online, então era somente sob demanda, né? Então eu não produzia a mais. Quando eu larguei a hotelaria e decidi viver só de pão, no começo o desespero bateu, então eu fazia uma quantidade a mais para tentar vender para gerar caixa. E sobrava produto e em 2 meses eu tinha um freezer lotado de pão que não vendeu, eu não tinha como dar vazão a isso. E aí eu falei, bom, o cardápio fixo, ele não funciona. Por quê? Por exemplo, toda terça-feira eu tenho pão de cebola caramelizada. Se na terça-feira você, que gosta de pão de cebola caramelizada, fala, vou passar na Bendito Fermento pegar um pão de cebola. Deu 5:30 da tarde, você tá cansada? Terça-feira que vem eu volto. Só que você não volta, porque terça-feira que vem você tem uma reunião em São Paulo. Porque terça que vem você tem que ir no batizado de alguém. Então, essa garantia, como você falou, essa falta de escassez no produto, gera certo desleixo do cliente, gera uma certa falta de consideração pelo trabalho de quem está fazendo. Então, foi muito do feeling mesmo, foi de perceber, bom, se eu coloco o pão de cebola hoje, sem avisar, a galera fica louca, nossa, eu adoro pão de cebola, eu vou passar a pegar, me entrega, vendeu. Dia seguinte eu fiz, sobra um monte. Putz, então oferecer sempre não é o caminho. Qual é o caminho? Vou oferecer um pão clássico, hoje o nosso pão da casa, que é um pão branco com azeite, é um pão de farinha branca com um toque de azeite. É um italiano mais macio. Esse é o carro-chefe, tanto que ganhou o nome da casa. A pessoa, você vai a primeira vez na Bendito Fermento, ou eu quero conhecer o produto de vocês, mas tem variedades aqui que eu não sei se eu vou gostar. Beleza, leva o pão da casa, você vai conhecer o produto, você vai entender do processo, você vai se alimentar e vai entender do processo de fermentação natural. Puxa, comi, me senti bem, família gostou, durou 5 dias em casa, gostei. Você retorna a Bendito Fermento. Ah, hoje eu quero um integral. O que você tem? Hoje o que eu tenho da de integral é
Integral com grãos e integral com castanha. Ah, vou provar o de castanha. Puxa, gostei. Então, daí você volta no dia seguinte e fala, quero mais um integral de castanha. Não, hoje não tem. Poxa, mas como assim? Olha, quando você for comer o pão integral de castanha, você pode ter certeza que a castanha que eu comprei é fresca, então ela não vai estar com nenhum tipo de caruncho ou qualquer coisa do tipo, é fresca. Ele foi assado no dia ou no máximo no dia anterior. Então você vai ter um produto super fresco, que é melhor para você, porque você vai chegar em casa, vai guardar ele. Se você não consumir em 1 ou 2 dias, ele ainda tá bom, né? Então, criar essa estratégia de oferecer produtos sazonais funcionou pela percepção com o cliente, não foi uma coisa estudada. Hoje, né, na nossa atualidade, toda sexta-feira a gente tem um pão recheado. Calabresa e gorgonzola são os que vendem. Não adianta eu tentar inventar um pão recheado com cogumelos, porque não vende. Eu já testei, eu já busquei isso. Então, eu vou muito da percepção. Como eu estou diretamente no atendimento, né, como eu estou sempre recebendo e atendendo meus clientes, eu percebo. E pelo próprio volume de vendas. Poxa, fiz pão de 10 queijos. Não vendeu. Tá bom, pode ter sido um dia de azar. Vamos fazer de novo. Fiz. Não vendeu. Beleza. Não é o apelo do meu público. E se eu fizer o mesmo pão de gorgonzola que hoje eu faço às sextas-feiras e vendo um monte, se eu fizer na quarta, não vende. Não vende. Então, é a percepção, e eu acho que aí é um grande problema em quem abre um negócio. Não estar próximo ao seu cliente. Não entender o que o cliente quer. Claro que, com isso também eu já fiz inúmeras burradas, né? Com perdão da palavra, inúmeras burradas de ouvir o cliente demais e dar um tiro nos 2 pés. Porque acontece também. Mas quando você consegue equilibrar o que o cliente quer faz sentido e o que o cliente quer, ele está abusando de mim, quando você encontra esse equilíbrio, eu acho que as coisas fluem. Principalmente em Sorocaba. E aí eu falo por que principalmente. Sorocaba está muito próximo de São Paulo, que tem uma oferta 24 horas, 7 dias por semana. Se você quer comer um macarrão... Perdão. Se você quer comer um macarrão com queijo parmesão e creme de leite fresco, em São Paulo você acha um lugar a hora que você quiser. Você pode se deslocar um monte, mas você vai achar. Então, educar o cliente para consumir aquilo que tem disponível é muito difícil. E quantas vezes também nós, né, não saímos daqui e vamos consumir lá porque a gente viu na internet. Então, acho que é bem essa estratégia mesmo, né, do desejo, da escassez, de um produto de qualidade, porque para ser pedido micro-ondas, a gente já tem aí né, os fast foods, os McDonald's da vida, né? Então, acho que cada vez mais as empresas têm que se diferenciar, se destacar. Tem uma menina da Zona Norte que eu acompanho ela, do meu bairro, ela tem crescido muito na confeitaria. E ela é online e tudo no iFood. E aí ela vai criando essa audiência no digital também. Gente, amanhã vai ter cone de tal coisa, amanhã vai ter o camafeu. E aí as pessoas já ficam na adrenalina, ela posta lá também, tipo, meio de 1 hora já esgotou. Então, é estar em conexão com o cliente, né? Ter esse meio de comunicação que é muito válido hoje, que é a internet, porque traz mesmo esse sentimento que você disse de especial. Imagine as pessoas recebendo hoje uma mensagem de WhatsApp das grandes padarias. Tudo bem que não tem como, já cresceram, já tem o brand, a marca já está aí, mas por isso que se abre muitas vezes, né, a gente falando aí hoje da Padaria Real, por exemplo, os festivais, porque daí ali eles vão vendo, vendeu, será essa coxinha de carne seca? Vamos colocar fixo no cardápio? Então eles vão fazendo esses testes, né, para trazerem os novos produtos. Mas quando você está ali conectado diariamente com o seu público, e aqui em Sorocaba, quando a gente fala cidades do interior, vai aumentando mais
mais ainda. O cliente, ele gosta de estar em contato com o proprietário. Né? É muito engraçado isso. Como ele gosta, quando é o dono do lugar, ele pega, ele valoriza mais ainda a marca, né? Você sente isso lá no seu balcão? Total. Na verdade, é até engraçado, porque nós temos hoje a equipe de atendimento e que clientes que chegam lá não chamam a Bendito Fermento de Bendito Fermento. O pessoal combina, vamos lá no Dani? Então, a Bendito Fermento é o nome social ali, a razão, na verdade, não é a razão social, é o nome fantasia, mas a razão social se torna a padaria do Dani. Então, muita gente acaba indo em busca do Daniel. Isso é muito bacana quando você pensa na estrutura artesanal do negócio, no micronegócio, né, na microempresa, mas ao mesmo tempo tem a outra face da moeda que é, se eu não estiver lá, as pessoas vão colocar a mesma credibilidade no produto? Esse é o trabalho hoje. Semana passada eu estava conversando com 2 clientes que estavam falando sobre os produtos e workshops que eu ministro também. E eu falei, olha, eu vou lançar mais um workshop, porém, dia 30 de julho agora eu vou casar. E eu vou casar em outra cidade, e eu vou ficar 15 dias fora. Depois de 2 anos e sei lá quanto tempo de pandemia, que eu tive uma baixa na equipe, redução absurda de vendas, né? Portas fechadas, porque mesmo a padaria sendo um serviço essencial, nós não abrimos ao público por 8 meses. Uau. Então, assim, nós sobrevivemos faturando 30% do faturamento, né? E eu conversando sobre isso, falei, olha, eu vou viajar, vou ficar 15 dias fora. E aí uma delas falou, mas será que até lá vão colocar um padeiro bom para fazer os pães iguais você? Só que eu não estou fazendo o pão que o pessoal come tem 6 meses, 7. Então, entende que ainda o pessoal assimila o Daniel como a figura única e exclusiva do pão. Que fica a noite inteira fazendo pão e durante a manhã tá lá no balcão atendendo. Lindo, maravilhoso, perfumado, sem olheira. Não é assim. Graças a Deus, hoje eu tenho uma equipe muito capacitada que eu treinei 1 a 1. Na verdade, eu treinei a padeira responsável ali durante a pandemia e ela pegou todo o meu processo de produção e no final eu garanto a qualidade do meu produto pela minha padeira. Eu não preciso estar lá amassando pão, modelando pão, assando pão para saber que eu estou entregando um produto de qualidade porque teve treinamento. Mas a figura do dono infelizmente ainda é associada e também eu acho que aí é um erro da expectativa do cliente. Poxa, o Daniel não tá lá, então não sei. Não, eu tenho que garantir que a minha empresa cresça sem eu estar fisicamente fazendo todos os processos, até porque é humanamente impossível, né? Como que eu vou cuidar do financeiro, RH, compras, entregas, produção, vendas? Não existe. Então, assim, claro que ter uma equipe maior também demanda energia de outros lados, né? Relação interpessoal é um dos maiores desgastes hoje em dia e é um dos grandes pontos chave para o sucesso de uma pequena empresa. Uma boa gestão gera um engajamento com o negócio e a garantia de qualidade. Então, hoje eu tenho pessoas-chave lá dentro, que são os meus olhos, meu ouvido, inclusive a minha carteira, né? O cartão de crédito da empresa quando eu não tô lá, né? Então, ainda existe esse preconceito de que o Daniel não vai estar lá, então não sei se o produto vai estar... Vai, eu garanto. E se não estiver, eu vou saber, né? Então, as pessoas ainda têm essa expectativa da imagem do dono
e isso fazer a diferença. E eu não sou a favor disso. Eu acho que é importante, sim, o dono estar no negócio, estar a par de tudo que acontece, mas aquela imagem, né, aquela ideia romântica de que o dono faz o pão 5 horas da manhã, assa o pão às 7, vende e fecha a padaria às 10 da noite, não é mais eloquente, não funciona mais. E eu acho que hoje o que simboliza de sucesso mesmo é um proprietário que sabe fazer uma gestão, que sabe delegar, né? Porque a gente sabe que às vezes tem muitos empresários que eles criam a empresa e, na verdade, eles acabam sendo escravos da operação, né? Então, acho que uma empresa saudável mesmo, a não ser, eu acredito muito, Daniel, na parte do marketing. Eu acho que hoje, principalmente, a gente nunca se falou tanto no marketing humanizado. Então, acho que as empresas, elas precisam ter um rosto, uma voz, né? O institucional já não se conecta mais. Mas acho que se tiver isso presente forte lá no digital, a empresa é uma extensão. Né? Lógico, quando ela chegar e ela vê aquela pessoa que ela sempre está vendo conteúdo, mostrando o pão, falando do pão, ela vê lá no balcão, nossa, que legal, assisto todo dia, porque, né, a gente se sente próximo das pessoas. Às vezes a gente olha na internet, quando você vê pessoalmente, fala, nossa, eu me sinto amiga. Então, acho que também isso facilita muito para não ter no presencial tão forte essa presença. Acho que começa a migrar um pouquinho, né? Sim. E isso é uma coisa que, como a gente estava falando antes, a minha esposa cuida de toda a parte de mídia digital, mídia social da padaria. Acaba que algumas partes, né, como a imagem, a fala, eu não sou da área, né? Então, falar em frente à câmera, se a padaria tá vazia, se a minha casa tá vazia, eu gravo um story, eu vou e eu faço. E é até engraçado porque várias vezes nós vamos lançar algum tipo de produto e eu preciso gravar, né? Entenda, minha esposa chega e fala, a gente precisa divulgar isso e você é a cara do negócio. Então, é uma obrigação, né? Não que seja um peso, um fardo, mas beleza, vamos lá. Eu gravo a primeira vez. Ela é jornalista. Para ela, a câmera é tipo melhor amigo. O microfone é irmão. Eu falo a primeira vez. Se tem cliente na padaria, eles viram, olham para mim. Eu já começo a ficar roxo. Já começa a dar calor, já começa a ficar atrapalhado. Gravo a primeira vez. Vamos gravar mais uma. Daí eu já fico, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gravo de novo. E todo mundo olhando. Daí eu travo. E é uma característica minha. Eu sou muito tímido, embora ela já tenha buscado ferramentas para me treinar mesmo para oratória, para falar em público. Mas é uma coisa que ainda me trava muito. Mas todas as vezes, isso é fato, que a gente consegue fazer um vídeo, uma divulgação em que eu converso com o público, o retorno ele existe. Já estou buscando colocar ela como a imagem também, porque como ela tem mais facilidade, né? Então, também colocar ela como a imagem da empresa, porque nada mais é do que, né, uma extensão da empresa. Então, é um trabalho muito, muito forte que a gente vem fazendo, de humanizar as redes sociais, né? Então, trazer a imagem do dono, a imagem da equipe, né? E também gerar aquela identificação do público com a empresa, né? Porque vender pão, um monte de lugar vende. Mas o que mais a gente vende? A gente vende experiências, o cliente que volta mais de uma vez e a gente criou uma afinidade, chama o cliente pelo nome, conhece a família. Então, esse é o lado muito bacana de ter uma pequena empresa. E o legal do vender pão, vocês, na verdade, proporcionam prazer, né? Porque existe prazer maior do que comer um pãozinho gostoso? Não tem, né? Não tem como, né? E eu acho legal isso, né? Do Senhor e a Senhora bendito o fermento. Porque quando a gente fala de pão, a gente lembra de família, né? De mesa, de café,
né? De unir pessoas que a gente ama para comer algo saboroso. Então, é uma conexão mesmo que tem que estar bem forte ali. E é esse caminho. Já tá super, super bem assessorado com uma jornalista, mais sucesso ainda. Não tem erro, né? Nem Ela fale. sabe como falar com o público. E fale para mim um pouquinho dos workshops. O que é hoje? Você ensina outras pessoas? Como que é? Bom, a ideia do workshop surgiu primeiro, em 2017, 16 para 17, a padaria estava muito mal das pernas, né? Tava muito ruim. Parte de faturamento, ainda na transição de pessoa física para jurídica, então eu precisava levantar caixa, né? E eu lancei, que tal aprender a fazer pão na Bendito Fermento? E surpreendentemente, a galera aderiu, né? Os primeiros 3 workshops estavam muito extensos, né? Eram 8 horas de workshop, é muita coisa. Porque, na verdade, a pessoa que se inscreve para um workshop desses não vai abrir uma padaria. Então, ela quer aprender a fazer um pãozinho gostoso em casa, ela quer receber os amigos e fazer um pão, ela quer fazer pão para ela de uma maneira correta, né? Então, os primeiros 3 workshops eram workshops muito extensos e intensos. E normalmente nos dias que eu não trabalhava, porque ainda eu era uma eu presa, né? Então, eram domingos à tarde, segundas-feiras, né? Então, dificultava também para receber os clientes, porque todo mundo, né, com exceção os empresários e padeiros, tem uma agenda mais flexível aos finais de semana, finais de tarde e sextas, enfim. Mas sábados e domingos acabam sendo mais focados para o lazer em família. Não, a pessoa não vai para uma padaria ficar, sei lá, 8 horas aprendendo a fazer pão, né? Salvo as exceções. Então eu entendi que eu precisava ensinar um pouco sobre a panificação, ensinar a fazer um pão em casa de uma maneira simples, com equipamentos de casa. Então eu desenvolvi, né, na verdade, com materiais de apoio, uma apostila teórica, né, para primeiro lançar o que as pessoas estão fazendo. Olha, o pão, para chegar nisso, você tem que pensar que são cadeias de proteínas, né? O glúten ele vai surgir por conta de ação mecânica, água, quais são as proteínas que favorecem um pão crescer, quais são as proteínas que favorecem um pão virar uma pizza, bem superficial. E no final do curso, né, eu já deixava uma massa pronta, até porque são 16, 18 horas de fermentação, uma massa de fermentação natural e longa. Eu assava um pão no forno caseiro para os alunos, não só clientes, falarem, poxa, eu posso fazer isso em casa. Então, isso gerou uma demanda, né? Foi muito legal, porque eu não imaginava o quanto as pessoas gostam e querem aprender a fazer pão em casa. E aí eu confesso que a gente, na pandemia, não tinha estrutura, mas a quantidade de cursos online que foram lançados na pandemia foi um negócio absurdo. Revolucionou o mercado, né? Sim. Durante a pandemia, a gente viu o quanto o digital vai influenciar daqui para frente na nossa vida. Mas, mesmo com 31 anos, eu ainda acredito muito no presencial. Eu também. Eu acho que eu posso colocar 10 câmeras na minha frente e ensinar como fazer. Você não vai saber como é o ponto da massa sem você encostar nela, sem você tocar, sem você olhar e sentir o cheiro e ver a cor, sem as nuances que o vídeo pode passar, né? As diferenças de tonalidade que numa foto, né, a gente vê tanto, você olhando ali ao vivo o pão. Eu acho que o digital deixa muitas janelas, né? Total. Então, ainda mais eu que vim, né, da escola do atendimento ao público,
para mim não fazia sentido me tornar online de novo, porque eu vim desse caminho, né? Eu vim do online, eu vim da padaria online. E oferecer isso, oferecer o produto e ter o contato com o cliente frente a frente é outra experiência. Eu acho que no seu caso online ele só funcionaria se fosse aprimoramento para quem já é padeiro, né? Para quem quer pensar fora da caixa, quer se lançar no mercado também, de repente, como empresário, empreendedor, conquistar mais clientes, enfim, diversificar ali a sua cartela. Mas eu acho que para iniciante, acho que tem, né? Não adianta, tem que pôr a mão na massa. É esse o segredo, é tentar. Até porque, né, eu fiz um curso de especialização em panificação. O resto foi tentativa e erro. E muito erro. Muito erro. Né? Quem trabalha em qualquer ramo e começou do zero, 99% dos acertos hoje são resultantes de inúmeros erros. E o legal, Daniel, que é importante a gente falar, é isso, né? Se tiver que errar, erre no começo, porque você tá tão ali com a cabeça focada no negócio, né? E tá começando. Esses dias eu escutei uma frase que falava assim, que não existe derrotados, existem desistentes, né? Existem pessoas que desistem. Porque o começo é assim, são testes. Até você entender, até você dominar um assunto, até você conhecer a sua persona, o seu público. Então é muito teste. E aquilo que você viu que deu certo, você vai aprimorando, você vai escalando, você vai aumentando. E é isso, e são essas tentativas. Não pode ter medo, né? De testar, de errar e de aprender. Exato. Na verdade, medo a gente sempre tem. Principalmente quando a gente fala em alimento, né? Errar um alimento, até que ponto isso é seguro, né? Então, tá, o meu pão não ficou macio como eu queria. Beleza. Meu cliente vai comer um pão mais maçudo, mas tá tudo certo. Não, mas agora, esse deu algo muito errado. Não, para. Vamos começar de novo. Errar, errar e errar. Eu aprendi, na verdade, a ser padeiro errando, né? Eu, no começo, tinha uma meta de chegar na perfeição. E num grupo de WhatsApp nosso, entre padeiros do Brasil, tem um amigo muito especial que é, na verdade, uma referência para mim, o Augusto. E parece piada isso que eu vou falar, mas o pão mais difícil para um padeiro fazer é uma baguete. Porque são 3 ingredientes: água, farinha e sal. Só. E daqueles 3 ingredientes, você produzir um produto esteticamente bonito, saboroso e vendável, é um desafio imenso. Então, é um produto que a padronização tem que ser aprimorada diariamente. E eu lembro que há 3 anos atrás, e eu nem estou falando ainda do começo da padaria, ele falava, daqui 3 anos você compara de novo. E em 3 anos, muito mudou, muito melhorou. Então, assim, nunca vai dar para você olhar para... Eu vou poder olhar para um pão e falar, atingir a excelência. Primeiro que é um alimento vivo, então muitas coisas são variáveis, temperatura, assamento, a safra do grão do trigo, a mão do padeiro, né, no mais sentido... quente. Na verdade, o processo de amassar o pão é uma máquina que faz, Tá. Ela bate a massa, mas a modelagem, o modo como você vai dar o molde do pão é individual. É artesanal. É artesanal. Todos os pães hoje produzidos, todos, não passam por uma máquina de modelagem. Não é uma forma com molde. Não. Os brioches, que são os nossos pães de forma, cada bolinha dos 4 gominhos que vão no pão, cada bolinha é modelada individualmente por uma mão de um dos nossos padeiros. Então, é um processo totalmente artesanal. A padronização, ela existe, mas com uma margem de erro estética aceitável. Então, 3 anos atrás eu fazia uma baguete. Hoje eu faço outra.
Se eu continuar não indo à produção como eu não estou mais e cuidando de outras frentes do negócio, vai ser uma talvez pior do que a de 3 anos atrás. Porque a prática, ela leva à perfeição. E a perfeição não existe, né? Então, quem faz qualquer tipo de alimento sempre olha e fala: o que eu posso melhorar desse ponto para frente? É uma busca constante, É uma né? busca constante. E que nem você falou, o medo sempre vai existir, mas ele não pode ser um paralisador. Nunca, nunca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, como que você que está nesse mercado, né, das padarias de padeiro, existe ainda essa procura dessa profissão? Olha, vou falar bem sincero para você. Há quase 3 meses atrás, nós estávamos com uma vaga de auxiliar de padeiro em aberto. Há 3 meses e meio atrás, uma pessoa chegou na padaria, comprou alguns produtos e falou: o meu sonho é trabalhar aqui. Hoje ele é nosso ajudante de padaria, né? Ele foi contratado. Então, assim, ainda existe a busca pelo ofício. Existe a vontade de aprender. Mas eu levanto um ponto de alerta que a gente já sofreu com isso no passado, que é a mesma visão romântica do chefe. O chefe de cozinha parari parará. Não é uma profissão romântica. Você vai ter que cortar muita cebola, muito tomate, picar muita salsinha para chegar num nível de excelência de um grande chefe estrelado e renomado. O mesmo do padeiro. Quando eu comecei, né, eu não tinha auxiliares, eu não tinha ajudantes. Eu limpava a máquina que batia o pão, eu lavava a produção, eu limpava o forno, eu limpava a assadeira, eu cortava os pães, modelava, assava e embalava. O caminho para você se chegar a um bom padeiro é passar por tudo isso e entender todo o processo. Então, existe ainda demanda, existe ainda vontade de se aprender sobre a profissão, porém, o meu medo é a visão romântica que isso traz. Porque hoje, principalmente nos Instagrams e redes sociais do exterior, o padeiro ele se tornou uma estrela, né? Virou um chefe estrela. E se a gente pensar que o alimento pão é um alimento tão democrático, não faz sentido você oferecer um produto democrático e se posicionar como uma estrela, né? Porque, na verdade, o cozinheiro, o chefe, o padeiro-chefe, na verdade, ele está oferecendo um produto, né? Então, nós sempre estaremos abaixo do alimento que a gente produz. E ofereço, olha, estou oferecendo para sua mesa, para sua família, o produto que eu fiz com o maior carinho do mundo. Se a família vai reconhecer o cara que fez como uma estrela ou não, isso não pode ser uma expectativa de quem o fez. Infelizmente, principalmente os programas de gastronomia da televisão, que colocam tudo como uma competição, colocam isso como o trunfo, o reconhecimento, os milhões de seguidores no Instagram, publicidade. E aí o padeiro, o chefe, o confeiteiro, que seja, ele vai ganhar dinheiro fazendo publicidade e divulgação, mas não fazendo aquilo que ele ama. Que é o pão. Que é o pão. Então, assim, eu tenho uma frase pintada na porta da padaria que é: se o pão te fez lembrar alguém especial ou te levou para algum lugar, ele fez o seu papel. E é isso, o pão é nostalgia, é essência. Então, respondendo e concluindo a sua pergunta, existe ainda demanda, mas ela ainda vem muito ofuscada pela busca do brilho e reconhecimento, que eu não acho que é o caminho. Legal, né? A gente vai pegando umas chaves. Nunca tinha parado para pensar por esse lado, porque eu até então só tinha visualizado as coisas positivas da humanização da marca. Mas olhando, né, dessa sua visão, é sempre o foco maior no produto do que no indivíduo.
porque o produto que soluciona, né, ou que transmite, ou que traz algum benefício para o cliente, né? E por trás da imagem ali existe um ser humano imperfeito, cheio de falhas, de limitações, que às vezes ele está usando uma estratégia de marketing, está bem posicionado e está vendendo como se fosse um super poderoso, mas continua sendo um ser humano. Sim, e é muito engraçado porque lá na padaria, 90% das pessoas que trabalham comigo, que são funcionários da padaria, são mulheres. E é um negócio muito louco, porque uma das meninas do atendimento, ela já foi diversas vezes destratada por uma cliente específica. E quando essa menina do atendimento estava de folga e eu estava no atendimento e eu já sabia do que tinha acontecido, essa mesma cliente me tratou super bem. Passou um tempo, eu falei, gente, mas não faz sentido me tratarem super bem. E aí falaram, mas é porque vão falar, eu sou amiga do dono, amigo do dono. Eu falei, mas eu não sou, eu sou o padeiro, eu não quero que me tratem melhor por isso. Para mim não faz sentido eu ser tratado como alguém importante pela minha empresa ou pelo meu cargo, porque no final eu sou um padeiro. Assim como na padaria do bairro que você mora, que quem está nos ouvindo mora, é o padeiro, é a pessoa que faz com o mesmo carinho o pão. O pão é diferente, a receita é diferente, mas o carinho tem que ser o mesmo, né? Então, eu sou totalmente contra essa coisa de ir atrás de um lugar, de um negócio, por conta do nome que assina o cardápio. Só para exemplificar isso, ainda quando eu estava num outro lugar com a Bendito Fermento, num espaço bem pequeno ali na Vila Santana, sei lá, eu tinha 54 metros quadrados para produzir, embalar, assar, tudo. Era minúsculo. E uma empresa, uma hamburgueria, veio com a proposta de comprar a marca. E, basicamente, absorver essa marca, Bendito Fermento, para ser a produção de pães de hambúrguer dessa hamburgueria. E o dono falou, viu, foca em ganhar dinheiro agora. Depois você assina os pães com o seu nome, Daniel. Para mim nunca fez sentido. Porque eu não posso colocar a marca, que é o meu sonho. Tudo bem, a marca tem um nome, mas o meu sonho pode mudar de nome se eu tivesse que perder a marca. Eu não posso colocar o meu nome à frente da marca, porque eu não sou a marca. Eu quero ir no restaurante, ir no boteco e ser reconhecido como o Daniel. Não como o dono da Bendito Fermento. Então, eu não quero me colocar à frente da minha marca. Eu quero que a minha marca tenha força e que ela seja a referência, não o Daniel. Voltamos naquele ponto do, você vai viajar para o seu casamento, então o pão não vai ficar bom? Não, a minha marca tem que ser mais forte que eu. E ainda existe essa associação de que o nome do chefe, do padeiro, do confeiteiro é maior do que o nome da empresa. E isso não pode existir. Porque se uma empresa se prezou a ser séria, quem assinar o cardápio, né, como o colega sugeriu, tem que passar primeiro pelo crivo da empresa. Olha, você está assinando um cardápio que não é coerente ao que eu estou oferecendo. Né? Não faz sentido para mim. Então, a busca pelo estrelato, pelo foco, tá na minha marca, não eu. Legal. E é isso que as empresas têm que pensar, né? Principalmente também criar negócios que eles possam serem de uma forma ou outra até passados, né? Tipo, sei lá, mudou um pouco o meu propósito, a marca cresceu, eu recebi uma proposta. Ou então, ser herdados, né? É um erro muito, muito do empresário, às vezes, de atrelar demais e depois ficar só nele. E aí, se acontece alguma coisa com ele, acaba a empresa. Uhum, né? É isso. E a empresa é para a sociedade, é para o cliente, é para todo mundo que é apaixonado ali pelo propósito e pela missão. Eu tenho uma homenagem para você. Queria pedir para você olhar aqui na tela. Vamos lá. Obrigado.
Oi, meu amor, tudo bem? Eu tô aqui para te lembrar o quão orgulhosa eu sou por poder acompanhar de perto cada conquista e cada reconhecimento que você recebe pelo trabalho de excelência que você faz à frente da Bendito Fermento. Nunca foi só sobre fazer pão, e sim sobre ressignificar e criar boas memórias ao redor da mesa com quem a gente ama. Eu amo muito você, conte comigo sempre. Ah, jornalista apareceu. Você viu? Você viu a desenvoltura com a câmera comparada a mim, né? Então, a Pri, né, a Priscila, minha esposa, nós nos casamos já no civil tem 2 anos e meio. Nós demoramos fantásticos 6 meses desde o dia que nós nos conhecemos até o casamento. Amor à primeira vista e ela abraçou o propósito de uma maneira que foi assim, absurda, né? Ela colocou a Bendito no coração dela como um dos propósitos da vida dela, e isso foi incrível, assim, e com certeza, quando ela começou a fazer o trabalho de divulgação na Bendito Fermento, a Bendito Fermento tinha 7 mil seguidores. Menos que 7, 6 e pouquinho. Hoje nós temos 19.200 seguidores. Nunca, e isso é um orgulho que a gente tem de falar, nunca compramos seguidor, nunca pagamos para ganhar seguidor. Investimos em publicidade? Sim, é necessário hoje em dia. Começamos a trabalhar com tráfego pago, não tem 6 meses. Então, antes dos 6 meses, há 6 meses atrás, todo o nosso público veio de indicação ou veio de sugestão, veio do nosso trabalho, né? E ela vem fazendo, desde então, desde 2019, esse trabalho de cuidar das redes sociais, inclusive até da minha imagem pessoal, né? Embora eu seja não, eu não sou importante para a imagem, o que importa é a empresa e é um entrave que a gente já entrou. Realmente, eu nunca me coloquei como a imagem da padaria. E foi um trabalho muito delicado de se fazer para que eu não andasse que nenhum mendigo, com perdão da palavra. Se tiver que cortar depois, pode cortar. Eu andava à vontade, como se eu estivesse fazendo pão todos os dias, né? Então, calça à vontade, avental e camiseta, né? Então, ela me trouxe a visão do empresário, que é muito necessária, mas sempre foi uma questão nossa. Eu não posso ser mais importante do que a empresa. E sem contar de todos os detalhes que ela olha para Bendito, né? Ela olha desde a xicrinha que tá torta na mesa na hora de fazer um Reels, até o furo do prego que caiu da parede, tá lá e deu, amor, mas ninguém tá vendo, mas tá lá. Você tem que cuidar dos detalhes. Então, falo que a Pri, ela foi o meu braço direito e é até hoje para acompanhar todos os detalhes que eu, como homem e padeiro, né, que eu vou olhar para o meu pão, vou olhar para o meu cookie, vou olhar para o meu produto sendo vendido. Se ele está no nível de excelência, ela olha a visão macro. Então, eu tenho muita sorte de ter a Priscila como meu braço direito e minha sócia e fiel escudeira aí. Uau! E é bom, né, caminhar juntos e ter essa visão, né? A gente poder ter uma mescla, porque cada um olha mesmo de uma forma e ter esse olhar com sinceridade, nem a mais e nem a menos. Eu gosto muito de falar sobre isso. Às vezes, a gente tem que tomar cuidado com tudo, com os elogios demais, com as críticas demais, a visão tem que estar ajustada. E quando é alguém que está ali, que divide as contas, que divide a cama, que divide tudo, por que não, né? Os dois prosperarem, crescerem juntos. Então, parabéns. Eu amo conexões, amo conhecer histórias. Eu não conheço ainda a Bendito Fermento. Tenho certeza que, igual o pessoal de casa, eu fiquei aqui várias vezes com água na boca. Eu vou ter que ir lá, vou ter que provar. Vamos ver que dia que vai estar o cardápio, o que vai ter no cardápio no dia que eu for lá. Eu queria agradecer a sua disposição de vir aqui, de contar um pouquinho da sua história. É legal a gente trazer esses outros cenários, né? As dores de empreendedor são as mesmas, mas é engraçado como vai mudando às vezes as chaves, os insights.
quando a gente fala de padaria, quando a gente fala de roupa de moda, quando a gente fala de vários, né? Vários cenários aí que a gente tem do empreendedorismo. Eu queria te honrar, passar um presente para você. Opa, muito obrigado. Que responsabilidade agora, né? Porque tem farinha nesse presente, é um mimo só, né? Muito obrigado, pra te agradecer. Dai e equipe. Por ter vindo, ó, umas bolachinhas, você tomar um cafezinho. Se tem uma coisa que me traz uma lembrança de infância, são essas bolachinhas. Sério? De coração. Ai, que muito bom. obrigado. Que bom. Eu fico muito feliz. Fico super feliz também de você ter vindo. E assim, que legal, porque eu tô com um novo olhar sobre o seu mercado, sobre você. Achei muito legal esse seu posicionamento, porque hoje a gente vê a internet, as pessoas querendo fama, querendo sucesso, custe o que custar. E aí a gente vê uma pessoa na contramão de tudo isso e colhendo resultados, colhendo frutos, prosperando, fixando uma marca, crescendo, fazendo um brand legal, um trabalho bem legal de experiência. Então, quero te parabenizar. Eu agradeço, primeira oportunidade de vir aqui contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Bendito Fermento, na verdade, né? E valorizar e ouvir, né? O pouquinho que eu tenho para compartilhar. E realmente, eu acho que é um trabalho que eu quero trazer, ir na contramão da busca pelo sucesso a qualquer custo. Eu acho que isso não pode ser maior do que a valorização pelo indivíduo. Isso não pode ser maior. Porque no final, somos humanos cuidando de humanos, né? A minha empresa só vai funcionar com seres humanos. Então, eu não posso ser maior que isso. E cada indivíduo lá dentro vai fazer essa roda girar. E vai fazer o pão chegar para você, para o seu parente, para o seu amigo, para a sua família. E esse pão tem que ser um propósito de unir, agregar e transformar esse momento numa grande experiência. Seja na casa de vocês, como a gente passou por esses 2 anos e meio, como também lá no nosso local, tomando um café, levando o pet para passear e tudo mais. Mas o que importa são os momentos que ficam da situação toda, a experiência que se cria em cima de uma situação. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, pela paciência. E foi um prazer receber vocês. Imagina. Atender vocês e dar entrevista para vocês. Imagina, eu que agradeço. E Daniel, o seu café vende. Vamos dar um brinde? Um brinde. Pessoal, obrigada. Até a próxima. Já fica aqui, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.